Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Está pronto? Então, solta a vinheta! Desde que chegou ao Brasil, a General Motors sempre investiu pesado no segmento das peruas. Tudo começou em 1960, quando a marca lançou o utilitário Amazona, derivado da picape 3100. 4 anos depois, em 1964, nasceu aquela que mais tarde receberia o nome de Veraneio, um verdadeiro clássico nacional. Posteriormente, em 1975, foi a vez da Caravan, derivada do Opala, uma perua de porte grande que fez um enorme sucesso desde seu lançamento. Em 1981, do famoso Chevette surgia a Marajó, perua de pequeno porte que foi bem recebida pelos admiradores da marca. Acostumada com tantos sucessos, no final dos anos 80, a Chevrolet decidiu que era hora de lançar um novo modelo, já que a concorrência estava acirrada, e a Volkswagen Paraty liderava o segmento das peruas desde seu lançamento em 82. Aproveitando o sucesso alcançado pelo lançamento do Cadete, a Chevrolet apresentava ao Brasil a mais nova perua do mercado nacional. Bem mais moderna que a Marajó, a versão Station Wagon do Cadete chegava ostentando itens inéditos no país, além de todo o peso da marca Chevrolet, conhecida pela excelente mecânica e qualidade de seus equipamentos. Apresentamos a trajetória da moderna e sofisticada Chevrolet Ipanema. Pegando carona no estrondoso sucesso do Cadete, a Chevrolet apresentava ao Brasil, em outubro de 1989, já como modelo da linha 90, a Peru Ipanema. Batizada com o nome de uma das praias mais famosas e badaladas do mundo, a versão Station Wagon do Cadete chegava para suprir a necessidade de um veículo mais moderno no portfólio da Chevrolet neste segmento. Lançada em duas opções de acabamento, SL, de entrada e mais básica, e SLE, versão mais luxuosa, a Ipanema era oferecida inicialmente apenas na opção duas portas, uma preferência nacional, sendo que uma ampla tampa traseira dava acesso ao enorme porta-malas. O motor era o mesmo do Cadete, o 1.8 com 95 cavalos de potência, saindo nas opções a álcool ou a gasolina. Seu rendimento era interessante para uma perua, com velocidade máxima de 160 km por hora e aceleração de 0 a 100 em apenas 13 segundos. Acompanhe o comercial de lançamento da Peru Ipanema. A Chevrolet não fez mais um carro, fez Ipanema. O carro com a ousadia de ser mais espaço, mais capacidade de carga, mais aerodinâmica, mais equipamentos, mais conforto, mais estabilidade, mais tecnologia e o mais avançado design. Chevrolet Ipanema, você já pode ter o prazer de ter mais. Desde que foi lançada, a Ipanema possuía um estilo que dividia opiniões. A parte da frente era atraente e arredondada, herdada do Cadete, mas as divergências se encontravam no design da parte de trás.
que trazia janelas laterais quadradas, e traseira truncada, que destoava do restante da carroceria. Segundo a Chevrolet, o desenho da Ipanema procurou privilegiar a aerodinâmica, deixando de lado a harmonia. Em questão de aerodinâmica, a Ipanema era imbatível diante da concorrência. Outra vantagem do formato da traseira era o enorme espaço que sobrava para as bagagens. A Ipanema tinha o segundo maior porta-malas entre os veículos do segmento, com 424 litros, ficando apenas atrás da Fiat Elba, com 503 litros. Com pouco mais de 4 metros de comprimento, a Chevrolet Ipanema tinha atributos suficientes para conquistar o mercado. A perua trazia inovações como para-brisa colado direto na carroceria e suspensão traseira regulada pelo próprio motorista. Acompanhe o comercial. Ipanema, com essas curvas o vento passa sem sentir. Isso é aerodinâmica. E mais aerodinâmica, mais desempenho. E que desempenho! Chevrolet Ipanema, o carro com a ousadia de ser mais. Se o visual da Ipanema causou polêmica, o mesmo não pode ser dito do conforto. Internamente, a perua dispunha de bom espaço para os 5 passageiros. O painel era completo, com velocímetro e conta-giros. O modelo top de linha SLE possuía vários interessantes opcionais, como direção hidráulica, considerada a melhor do mercado, câmbio automático, vidros, travas e retrovisores elétricos e volante regulável de altura. Outro opcional interessante era o rádio AM/FM com toca-fitas, que trazia um moderno sistema antifurto com código secreto, que impedia que ele fosse reaproveitado em outro carro. Ipanema, olha essas linhas, que diferença. É lógico que assim tem mais espaço, cabem muito mais coisas, tudo se acomoda melhor, mais espaço. É o que eu queria. Chevrolet Ipanema, o carro com a ousadia de ser mais. Como todo Chevrolet, a mecânica era um dos itens que mais agradava o consumidor da Ipanema, por ser altamente robusta e eficiente. Em 1991, a linha 92 chegava com um pouco mais de fôlego. Enquanto a concorrência perdia desempenho com o uso dos catalisadores, a GM decidiu trocar o carburador pelo eficiente sistema de injeção eletrônica monoponto. Além de menos poluente, o motor ganhou em potência. O 1.8 da Ipanema passou de 95 para 99 cavalos. A partir de então, os veículos da Chevrolet ganharam o emblema EFI na carroceria, instalado na porta dianteira da Ipanema, perto do paralama. Como forma de apresentar a injeção eletrônica e conquistar novos consumidores, a General Motors lançou a série especial Ipanema Wave, palavra do inglês que significa onda. A Ipanema Wave era um modelo SLE com itens exclusivos. Na parte externa, as rodas eram de alumínio usinadas e polidas. As barras do bagageiro vinham pintadas na cor verde especial. Frisos e saias laterais do Cadete GS, além de faixas laterais e logo na parte traseira identificando a série especial. A Ipanema Wave foi produzida somente na cor prata. A Chevrolet me convidou para testar o Cadete Ipanema. Sabe o que eu descobri? É sensacional. É diferente de tudo que você conheceu até hoje. É um ótimo carro para você guiar. Tem muita estabilidade, conforto e, é lógico, muito espaço. Você tem que experimentar. Teste uma Ipanema e você poderá ganhar uma. Procure um dos concessionários Chevrolet que fazem parte desta promoção. Sou mais Ipanema, sou mais Chevrolet.
3 anos haviam se passado desde seu lançamento, e mesmo com todas as qualidades já apresentadas, a Chevrolet Ipanema não vendia bem. Enquanto em 1992 foram vendidas apenas 7.165 unidades da Ipanema, a Fiat Elba, considerada boa e barata, vendeu 39.381 unidades. Já a líder de vendas Volkswagen Paraty teve impressionantes 132.982 unidades comercializadas. Na tentativa de turbinar as vendas e virar a mesa, a Chevrolet decidiu lançar em abril de 1993 a Ipanema com 4 portas. E não foi só essa novidade. A versão top de linha SLE ganhou a opção de motor 2.0, que desenvolvia 116 cavalos de potência, o mesmo motor do Monza. Isso dava à perua um desempenho digno de um esportivo, com velocidade máxima de 192 km por hora e aceleração de 0 a 100 em apenas 9,4 segundos. Para marcar o lançamento destas novidades, foi lançada uma nova série especial, a Ipanema Sol. Cadete Ipanema, voe mais alto. Em 1994, as versões SL e SLE eram substituídas pelas novas versões GL, de entrada, e GLS, top de linha. Para marcar o momento, a Chevrolet apresentou a terceira e última série especial, a Ipanema Flare, que chegava com equipamentos interessantes do Cadete. A Ipanema ganhou um novo painel de instrumentos com números e marcadores maiores. Controles do vidro saíram do console central e foram para as portas, facilitando o acesso. No mesmo ano, a capacidade do tanque de combustível aumentou de 50 para 60 litros, melhorando a autonomia do carro. As mudanças introduzidas em 94 faziam da Ipanema ainda mais moderna e confortável em relação aos concorrentes. Mas nossa saudosa perua já sentia sérios problemas de vendas, e o time do sucesso dos anos anteriores já não eram mais os mesmos. A linha de montagem do Cadete e Ipanema mudou de São José dos Campos para São Caetano do Sul. Agora você vai ter muito mais Cadete e Ipanema. Entre no seu. Cadete e Ipanema. Voe mais alto. O ano de 1995 passou em branco para a linha Ipanema. Para muitos, já eram os reflexos das mudanças que em breve a Chevrolet iria introduzir após o super lançamento do Corsa no Brasil. Muitos diziam que a linha Cadete já estavam com os dias contados. Mesmo assim, a Chevrolet resolveu dar um tapa no visual da linha Cadete. Em 1996, ocorreu uma pequena e única restilização frontal. Foi quando a Ipanema ganhou novos para-choques mais arredondados e pintados na cor da carroceria, além de uma nova grade, novo logo e lanterna traseira em tom fumê, uma moda da época. Por dentro,
A única novidade foi o volante de 3 raios herdado do Vectra. Era a última tentativa de colocar a Ipanema no caminho do sucesso. O ano de 1997 foi de grandes lançamentos para o segmento das peruas no Brasil. A Volkswagen apresentava a nova geração da Paraty. E a Fiat lançava sua nova perua, a Palio Weekend. A Ipanema, de cara nova, desde o ano passado, recebia injeção eletrônica multiponto e perdia a versão top de linha GLS. E era só. A Chevrolet Ipanema já não tinha mais fôlego para acompanhar a concorrência. Naquele mesmo ano, a Chevrolet já anunciava sua substituta, a perua Corsa Wagon. Ofuscada pelos novos lançamentos, a Chevrolet Ipanema, considerada o grande carro de luxo do início dos anos 90, se preparava para deixar o mercado, sem nunca ter alcançado um número expressivo de vendas desde seu lançamento. Incompreendida e longe de ser uma unanimidade no quesito beleza, a última Ipanema saía da linha de montagem em setembro de 1998, com um total de apenas 59 mil unidades fabricadas, número bem inferior ao Kadett, que chegou a 459 mil. Assim como tudo que envolve grandes novidades, inexplicavelmente a Ipanema não conquistou seu merecido espaço no mercado. Foi um grande paradoxo, já que, mesmo em meio a polêmicas, a moderna e confortável Peru Ipanema foi considerada uma das melhores e mais eficientes peruas fabricadas no Brasil. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre a Peru Ipanema, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!